julgamento terá continuidade agora. Vamos retomar os trabalhos agora com o voto de Sua Excelência, a ministra Rosa Weber, que tem a palavra. Senhor presidente, boa tarde. Egrégio Tribunal, caríssima ministra Carmen Lúcia, caríssimos colegas, senhor Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, senhor Advogado-Geral da União, Ministra Rosa Weber, vice-presidente do STF, advogados, está numa sala com paredes em fundo de madeira, um quadro à esquerda e estante com diversos livros ao centro. À direita, a bandeira do Brasil e do Rio Grande do Sul. Saudação especial aos eminentes relatores, ministros Dias Toffoli e Edson Fachin, cujos votos percussientes, como sempre, se destacam pela extrema qualidade. Em julgamento, como visto, 2 recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida, objeto dos temas 386 e 1021, interpostos em mandados de segurança, quais sejam o recurso extraordinário 611.874, sob a relatoria do ministro Dias Toffoli, e o recurso extraordinário 1.099.099, de relatoria do ministro Edson Fachin. Relembro a formulação dos temas a remeter ao exame da alegação de inconstitucionalidade material por ofensa ao princípio isonômico e à laicidade do Estado. O tema 386 foi vazado nos seguintes termos: realização de etapas de concurso público em datas e locais diferentes dos previstos em edital por motivos de crença religiosa do candidato. E o tema 1021, dever do administrador público de disponibilizar obrigação alternativa para servidor em estágio probatório cumprir deveres funcionais a que está impossibilitado em virtude de sua crença religiosa. O recurso extraordinário 611.874, interposto pela União, não obstante a brilhante sustentação oral feita pelo Dr. José Levi, defende-se que a proteção da liberdade religiosa, consubstanciada na tutela da fé professada pelos adventistas, não pode admitir seja a eles dispensado tratamento diferenciado em face dos demais candidatos submetidos ao concurso público, sob pena de violação do princípio constitucional da igualdade e da laicidade. O bem delimitado no voto do eminente relator, ministro Dias Toffoli, que foi minucioso quanto às premissas normativas do caso, o problema jurídico constitucional posto cinge-se à objeção do direito à liberdade religiosa como justificativa para exigir do administrador público a disponibilização de dia ou horário alternativos, diferentes, portanto, dos previstos no edital, para a realização de etapa de concurso público, em sentido amplo, quando coincidentes com o sábado. Sabemos, a liberdade religiosa é um direito fundamental protegido de forma ampla pela Constituição da República, no seu artigo 5º, incisos 6, 7 e 8. O plenário julga recursos onde se discute questão da consciência religiosa para a realização de concurso público em datas diferentes do edital e no caso de obrigação alternativa de servidor em estágio probatório. De crença engloba uma complexa constelação de questões ontológicas, epistemológicas, cosmológicas, antropológicas e morais. Tal liberdade compreende uma dimensão interior, consubstanciada na consciência religiosa, consciência esta que compreende também o direito de não ter religião, e uma dimensão exterior, a prática, a manifestação e o ensino da própria
crença na esfera pública. Essa dimensão inclui não só a prática de rituais, mas o modo de se portar no mundo segundo os preceitos morais da sua crença. No contexto do direito internacional, também foi visto, a questão da liberdade religiosa de crença é igualmente tutelada por um quadro normativo robusto e sólido. O artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos afirma expressamente que o direito à liberdade religiosa inclui a liberdade para mudar de religião ou de crença, bem como de manifestar a religião por meio de ensino. Já o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos define no seu artigo 18 o conteúdo da liberdade religiosa de modo mais analítico. E na mesma linha, com praticamente o mesmo conteúdo, faz o artigo 12 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o nosso Pacto de São José da Costa. Eu, no meu voto, senhor presidente, reproduzo estes textos, mas vou me eximir da leitura. Digo eu que da leitura desses tratados internacionais de direitos humanos, infere-se que as restrições ao recurso ao discurso religioso somente são admissíveis quando traduzem verdadeira exigência da preservação da segurança, da ordem, da saúde ou da moral públicas ou dos direitos e das liberdades das demais pessoas. Restrição a ser feita a cada específico conflito de valores constitucionais, de modo a resolver, mediante a aplicação do postulado da proporcionalidade, a concordância prática dos direitos envolvidos. Por serem as liberdades de consciência e de crença invioláveis, compete ao Estado tutelar suas diversas formas de expressão, entre as quais se inclui o direito de um indivíduo a adotar conduta compatível com suas convicções, desde que ela não se revele antissocial, já que a invocação de qualquer liberdade não há de servir como um salvo-conduto para a prática, por exemplo, de crimes. No que se refere à proteção específica à liberdade de crença religiosa, o legislador, em adimplemento ao dever fundamental de tutela e em atenção à necessidade de concordância prática entre o direito fundamental e as demandas concretas, publicou a já várias vezes referida Lei 13.796 de 2019, que alterou o artigo 7º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, justamente para possibilitar prestações alternativas por escusa de consciência nos casos de aplicação de provas ou realização de aulas nos estabelecimentos de ensino em dias considerados de guarda pela religião do aluno. Também, no voto para compreensão adequada desse texto legal, eu faço a sua transcrição, igualmente vou me eximir da leitura, dizendo que a legislação, ao dar concretude à liberdade religiosa na área da educação, traduz o vetor normativo a ser considerado na resolução dos problemas de compatibilidade do direito fundamental e as exigências de deveres ou obrigações na esfera privada e pública. Neste ponto, entendo importante destacar o contexto em que inserida a justificação dessa legislação, a fim de se fazerem as devidas distinções e limites na matéria de proteção da liberdade religiosa. Para tanto, eu transcrevo o parecer da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal e também me eximo da sua leitura nesse momento, mas digo que desta justificação emerge a distinção entre as situações fáticas que envolvem os exames necessários à aprovação do ensino regular e os exames imprescindíveis para o ingresso em carreiras públicas ou vestibulares, como premissa necessária para a adequação razoável da tutela da liberdade religiosa. Este ponto, inclusive,
foi muito bem delineado no voto do eminente ministro Dias Toffoli. De outro lado, digo eu, a neutralidade exigida do Estado, em razão da premissa da regra constitucional da laicidade, derivada da secularização e racionalidade da esfera pública, não implica indiferença perante as religiões e suas demandas. Ao contrário, a regra constitucional da laicidade exige do Estado a promoção da tutela no exercício do direito fundamental de crença e profissão de fé, em um contexto de autêntica pluralidade e tolerância religiosas. Constitui obrigação moral e jurídica do Estado constitucional democrático concretizar os direitos fundamentais. Não lhe cabe frustrar seus deveres de proteção, atuando de modo insuficiente ou mesmo deixando de atuar. E nessa linha argumentativa, eu lembro o precedente formado neste plenário no julgamento da ADI 3.478, sob a relatoria do ministro Edson Fachin. Transcrevo a emenda e prossigo dizendo que este Supremo Tribunal Federal, em diversos contextos decisórios, já teve a oportunidade de promover qualificada deliberação acerca do significado da laicidade do Estado, como se infere dos precedentes que eu passo a listar, sempre com transcrição da emenda de ilustres lavras. Quanto ao ponto, exatamente o ponto, o significado da laicidade do Estado, de todo pertinente, parece-me, o argumento esgrimido por Jürgen Habermas, no diálogo que travou com Joseph Ratzinger, nosso Papa Bento XVI, sobre a dialética da secularização, ou seja, as formas de se assegurar o espaço da religião em um Estado constitucional secular, e, com isso, o desenvolvimento da secularização como processo de aprendizagem duplo e complementar. Abro aspas, Habermas. A concepção de tolerância de sociedades pluralistas de constituição liberal não exige apenas dos crentes que entendam em sua relação com os descrentes e os crentes de outras religiões que precisam contar com a continuidade de um dissenso, pois numa cultura política liberal exige-se a mesma compreensão também dos descrentes no relacionamento com os religiosos. Cito a fonte. Fecho aspas. Prossigo. O dia de descanso religioso está presente em diversas religiões, não apenas na adventista. Veja-se no judaísmo. Emerge da leitura bíblica e integra o conjunto do fundamento moral individual de ação. Diante desse quadro religioso, a prática da guarda do sábado se inicia no pôr do sol de sexta-feira e vai até o pôr do sol do sábado, integra o próprio conteúdo do direito ao livre exercício da crença religiosa. Conteúdo esse que pode ser afirmado do ponto de vista objetivo. Permitir obrigação alternativa para que cidadãos cumpram seus deveres após manifestação prévia e fundamentada de objeção de consciência por motivos religiosos, não se confunde, contudo, com a adoção por parte do Estado de religião específica ou concessão de privilégio a um grupo religioso. Deve representar, portanto, a viabilidade de concretização da liberdade religiosa sem prejuízo do exercício de outros direitos fundamentais, no caso, a educação do trabalho, ou imposição de custos desproporcionais à administração pública. Até esse ponto, senhor presidente, parece-me que estamos todos que votaram até aqui, em essência, a compartilhar das mesmas premissas normativas. Ou seja,
Convergimos quanto à incidência dos valores constitucionais da liberdade religiosa, da laicidade do Estado, da igualdade de tratamento entre todos, com igual respeito e consideração. E convergimos quanto ao significado atribuído a estes valores e direitos adequados ao Estado constitucional, coerentemente inspirado no liberalismo político e no pluralismo ético. Plenário julga recursos onde se discute questão da consciência religiosa para a realização de concurso público em datas diferentes do edital e no caso de obrigação alternativa de servidor em estágio probatório. Da dimensão externa do direito à liberdade de religião. Como já definido nos precedentes formados por este plenário, cuja leitura eu omiti, o direito fundamental à liberdade religiosa impõe ao Estado o dever de neutralidade em face do fenômeno religioso. Julgamento conjunto, recurso extraordinário 611, 874 e recurso extraordinário com agravo 1099099. Em absoluto, indiferença estatal, sendo necessário que o Estado, em determinadas situações, adote comportamentos positivos a fim de evitar barreiras ou sobrecargas que venham a inviabilizar ou dificultar algumas opções em matéria de fé. Quanto ao ponto, cito o artigo científico de autoria dos professores Ringo Sara e Jaime Neto, que fazem uma minuciosa análise da nossa jurisprudência sobre a liberdade religiosa nesses 30 anos de jurisdição constitucional. E aqui cito a fonte. As ações positivas exigidas do Estado, prossigo eu, correspondem aos deveres fundamentais de proteção, contudo, apenas são legítimas se pré-ordenadas à convivência harmônica do livre fluxo de ideias religiosas, é a dimensão externa da liberdade religiosa, e se não houver outro meio menos gravoso de se alcançar esta tutela jurídica. Deve-se, portanto, em essência, assegurar resultados de concordância prática do conflito de valores constitucionais que estimule a igualdade entre as confissões religiosas, sem que, com isso, se legitimem privilégios e favorecimentos. A divergência inaugurada neste julgamento, como a compreendi, ou foi quanto aos limites e alcance dos deveres de proteção, ou seja, na fórmula de proteção de engenharia institucional da liberdade religiosa na dimensão externa positiva, que demanda prestações positivas do Estado para tutelar o exercício de sua fé e religião, de modo a excluir a dimensão discriminatória de afastamento de grupos religiosos na prática social, em razão de seu código de conduta moral. Esse desafio, com a engenharia institucional de formas de proteção das liberdades públicas, em especial as liberdades de consciência religiosa, nos Estados constitucionais, é muito bem trabalhado pelo professor da Universidade de Gênova, Pierluigi Piazzoni, que faz um estudo profundo sobre a composição desse compromisso do Estado constitucional com a proteção das liberdades públicas, cito a fonte. Mais especificamente, o problema central de ambos os mandados de segurança, em que manejados os recursos extraordinários ora em momento, reside, a meu juízo, na concordância prática proposta para a resolução do conflito de valores constitucionais nos casos concretos, vale dizer, quanto ao significado e alcance do dever de acomodação razoável ou de concordância prática. Feitas, senhor presidente, essas considerações, entendo eu, no tocante à alegada inconstitucionalidade material, que o acórdão impugnado no recurso extraordinário 611.874, sob a relatoria do ministro Dias Toffoli, com a devida vênia, não violou o princípio da igualdade
tampouco a natureza laica do Estado. Isso porque, para a resolução do caso concreto, há que analisar as particularidades, tais como definidas no acordo impugnado, quais sejam: os candidatos de Manaus realizariam a prova do concurso no domingo seguinte, fato que permitiria ao impetrante a realização do teste sem prejuízo da atividade administrativa. Segundo, o impetrante solicitou à administração com antecedência que possibilitasse o fazimento de sua prova de capacidade física no estado do Amazonas e não no estado do Acre, para o qual estava inscrito. Nesse cenário, a meu juízo, não comprovado qualquer prejuízo à administração pública ou transtornos aos demais candidatos que implicasse tratamento privilegiado. Ademais, o requerimento feito com antecedência pelo candidato permitiu a acomodação prática da tutela do seu direito com a organização do concurso. A administração, com base nas regras do edital e formulário calendário de provas, deferiu medidas razoáveis na direção do concurso público com o objetivo de compatibilizar a proteção da liberdade religiosa e a igualdade entre os candidatos, sem discriminações ou favorecimentos. Portanto, entendo que a conclusão do acordo é válida, é rígida, à luz da nossa Constituição, e se justifica frente às particularidades do caso. Aliás, no ponto, a proposta do eminente relator, o ministro Dias Toffoli, é de, aspas, assegurar a validade das provas realizadas e as decisões proferidas, ainda que em caráter precário, até a data da conclusão do presente julgamento. Tal como o eminente relator, ministro Dias Toffoli, em observância a critério de concordância prática, leva em consideração o direito à igualdade, a razoabilidade e o bom senso, bem como as capacidades institucionais da administração pública, e há de pautar suas condutas com respeito à liberdade religiosa, de modo a acomodá-las, inclusive como já tem sido adotado na prática constitucional, com a escolha de dias distintos do sábado para a realização de concursos públicos. Vota a ministra Rosa Weber, vice-presidente do STF. Ou se traduza, contudo, em uma imposição à administração pública. Dito de outra forma, entendo que não há direito subjetivo do candidato à prestação alternativa por parte da administração, passível de ser sempre e em qualquer situação exigida perante essa mesma administração. Há, isto sim, um dever de proteção por parte da administração, de, nos casos concretos, promover as acomodações necessárias para a tutela da liberdade de consciência e religiosa. O critério há de ser, pois, o da razoabilidade com todas as suas derivações, na linha do preconizado pelos ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso em seus preciosos votos. Observada a razoabilidade, as medidas adotadas devem ser sempre procedidas de justificação pela administração, notadamente quanto à explicitação dos espaços de conformação dos outros direitos envolvidos e dos custos exigidos, de modo a não ser afrontada a igualdade dos candidatos. Nessa linha, senhor presidente, sintetizando meu voto, eu nego o provimento ao recurso extraordinário 611.874, rogando vênia aos que intervêm em forma diversa. Quanto ao recurso extraordinário 1.099.099, da relatoria do ministro Edson Fachin, volta-se dito recurso, como visto, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em que denegada a ordem em mandado de segurança, impetrado com o objetivo de anular a exoneração e obter a reintegração ao cargo de servidora pública, membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia,
não aprovada no estágio probatório, em razão do não cumprimento do requisito da assiduidade por motivo de crença religiosa. O Tribunal de Justiça de São Paulo, em suas razões de decidir, entendeu pela não violação do direito alegado pelo impetrante, consistente na sua liberdade de crença religiosa. Para tanto, justificou o tribunal que, aspas, a impetrante, ao se inscrever no respectivo concurso público, para o cargo de professor... Plenário julga recursos onde se discute questão da consciência religiosa para a realização de concurso público em datas diferentes do edital e no caso de obrigação alternativa de servidor em estágio probatório. Distribuir-se-ia de segunda a sexta-feira, consoante a conveniência da distribuição da grade horária e dos serviços por ordem da administração pública, fecho aspas. Em essência, o fundamento normativo compartilhado na decisão afasta a violação da liberdade religiosa da impetrante ao fundamento de que tinha ela pleno conhecimento das condições de trabalho, cabendo-lhe a escolha, ou assumir as obrigações inerentes ao cargo, estavam previamente explicitadas no certame, ou, não querendo, preservar sua profissão de fé. Também se argumenta no parecer ministerial, aspas, a objeção de consciência por motivos religiosos de servidor público em estágio probatório frente ao dever funcional de exercer o magistério às sextas-feiras à noite, pressupõe avaliar especialmente se há risco efetivo ao direito de terceiros, alunos, demais servidores e a sociedade em geral, destinatários de serviço público no caso, ou se é possível a conciliação de valores e propósitos. Fecho aspas. Digo eu, os contornos fáticos deste caso são distintos do mandado de segurança referente ao concurso público. Aqui, a tutela da liberdade religiosa concorre com o valor da capacidade institucional da administração, que deve avaliar os deveres da servidora em um longo período de tempo e prestados mediante diversas práticas profissionais. A servidora pública, professora municipal concursada, foi reprovada em seu estágio probatório justamente a compreensão de que ela descumpria a obrigação de assiduidade, uma vez que, repito, por ser adventista, não ministrava aulas às sextas-feiras após o pôr do sol. Consabido que a avaliação especial do desempenho é premissa da estabilidade do serviço público, só adquirida pelo servidor a despeito do transcurso do prazo trienal, quando aprovado na avaliação de desempenho. Vota a ministra Rosa Weber, vice-presidente do STF. Quando da admissão, um quadro de justificativa para não participar de quaisquer atividades escolares entre o pôr do sol de sexta-feira e o pôr do sol de sábado, por motivos religiosos, impõe a guarda do sábado livre. E, como contrapartida, disponibilizou-se para o cumprimento da carga horária correspondente em outros períodos, sem resposta positiva do gestor público, que deveria fornecer obrigações alternativas, sim, para o adimplemento dos deveres funcionais. Na linha dos fundamentos que já expus, eu concluo que o acórdão impugnado violou o direito fundamental de liberdade de crença religiosa, uma vez inexistentes, no caso concreto, quaisquer prejuízos a terceiro ou qualquer afronta ao direito a tratamento isonômico. Acompanho, pois, o eminente ministro Edson Fachin, relator, dando provimento ao recurso extraordinário para que a recorrente seja reintegrada ao cargo de professora, cabendo ao gestor local formalizar a obrigação alternativa a ser cumprida, com o fim de satisfação dos requisitos necessários à estabilização do cargo pela servidora. E com relação às teses, senhor presidente, eu vi com maior atenção as teses propostas e eu comungo, né, com a orientação que foi consignada naquelas que foram lidas pelos ministros Alexandre de Moraes e depois pelo ministro Roberto Barroso. E eu penso que, dependendo da tese prevalecente
e da compreensão prevalecente, elas possam sofrer adequações, eu me eximo por hora de fazer uma escolha entre uma ou outra. É isso, é como voto, senhor presidente. Agradecendo a atenção e o tempo de todos. Muito obrigado, ministro Luiz Fux. Ministra Rosa Weber. Passo a palavra agora à Sua Excelência, a ministra Carmen Lúcia. Julgamento conjunto, recurso extraordinário 611-874 e recurso extraordinário com agravo 1099-099. Tudo bem. E com prazer. Senhor presidente, senhores ministros, meus cumprimentos muito especiais aos senhores ministros relatores, ministro Dias Toffoli, ministra Carmen relator Lúcia, do ao recurso fundo, parede extraordinário branca. 611-874, ministro Edson Fachin, relator do agravo no recurso extraordinário 1.099.099, senhor Procurador-Geral da República, a quem cumprimento, senhores advogados, cujas sustentações orais tanto contribuem para a ênfase dos principais pontos das questões que precisam de ser enfatizadas nessas duas causas. Como já foi muitas vezes realçado aqui, senhor presidente, o que se põe à apreciação deste Supremo Tribunal Federal é um tema de profunda sensibilidade e de grave cuidado jurídico. Também já foi sinalizado aqui que, mais de uma vez, tem voltado a este plenário as questões de direitos humanos, de uma forma geral, dos direitos fundamentais, especificamente relativos ao direito à liberdade de religião, à liberdade de crença, ao resguardo dos cultos, das liturgias, mais de uma vez tem voltado. Antes, porém, senhor presidente, de fazer as observações necessárias para apresentar minha conclusão, e não farei leitura de voto, como normalmente não faço mesmo, mas me referindo especificamente aos casos postos e ao tema da liberdade da prática religiosa, se houver, quais são seus limites, eu peço licença para fazer uma referência inicial na data de hoje. Nós estamos na sequência, é a terceira sessão, de julgamento destes dois casos, 25 de novembro. E hoje, como se sabe, tem início e é o dia que marca o início da campanha mundial de ativismo contra todas as formas de violência e discriminação contra a mulher. Especificamente este ano, em razão do assombroso aumento de casos de violência contra a mulher, especificamente no caso de violência doméstica, em razão da pandemia e do afastamento, o isolamento social que se impôs, os organismos internacionais de proteção aos direitos humanos declararam de hoje, dia 25 de novembro, até o dia 10 de dezembro, que é o Dia Mundial dos Direitos Humanos, uma campanha específica para que o mundo discuta e pense providências para fazer face a todas as formas de violências e de intolerância. Violência é injustiça, injustiça é uma forma de indignidade permanente contra as pessoas e não é apenas contra qualquer mulher ou contra todas as mulheres que se praticam violências. Hoje, pela manhã, num evento que deu início num desses organismos internacionais a esta campanha, o que as mulheres comentavam, incluídas mulheres brasileiras, juízas da América Latina, da África e da Europa, específico, no quadro do painel hoje pela manhã, se discutia exatamente que a intolerância é maior em relação a certas mulheres, a mulheres que praticam, por exemplo, como uma das ministras do Tribunal de Moçambique e depois a de Angola declarava, quando se praticam determinadas religiões, quando se optam por determinadas religiões. A mesma coisa a gente vai ver que a igualdade muitas vezes tem a tessitura da pele, tem a cor da injustiça. Por isso, eu não queria deixar de lembrar que, num dia em que nós estamos discutindo mais uma das formas de intolerância, que é a intolerância religiosa, que muitas vezes tem lugar, não na base, até porque aqui, na base desse processo, até porque aqui não se teve caso de intolerância, mas de uma interpretação,
não se há deixar de plenário julga recursos onde se discute questão da consciência religiosa para a realização de concurso público em datas diferentes do edital e no caso de obrigação alternativa de servidor em estágio probatório. Específicos, se praticam violências em razão da escolha religiosa, se é que a religião é uma escolha. Digo isso, presidente, vou fazer apenas algumas breves observações, porque, como faço sempre, juntarei o voto escrito, mas quero observar 2 ou 3 pontos que são o fundamento que marcam o meu voto. Ali já foi explicitado muitas vezes que na situação fática que foi posta, quer no caso da professora, que ao pedir administrativamente que fosse alterado o horário e o dia da sua aula, em razão exatamente da sua escolha religiosa, opção religiosa, práticas religiosas de um lado, e a definição ou a indefinição da administração pública e depois um comportamento que seria agressivo aos seus direitos. De outro lado, também é o caso de uma pessoa que, para fazer o concurso público, pede que seja feito se dê uma outra alternativa, que é possível, sem qualquer agravo, pelo menos aparente, à administração pública, e que não tenha a resposta adequada, precisando de recorrer ao judiciário. Parece-me que nos 2 casos, o que nós temos é de pensar exatamente como o Estado tem que cada vez mais saber que todas as formas de tolerância não convivem com a intolerância estatal. A intolerância administrativa não pode se sobrepor à tolerância religiosa que está na base de todas as formas de manifestação de fé. Eu não tenho nenhuma dúvida que este é um tema difícil, como também aqui já foi realçado desde o voto dos senhores ministros relatores, afirmar, e até nós todos temos que passar pela laicidade do Estado de um lado e a garantia da livre escolha por uma fé ou por não ter fé ou por uma escolha religiosa. Poderia ser uma fórmula simples, mas é uma equação humana muito difícil. Eu queria apenas fazer a leitura, se me permite, senhor presidente, de uma passagem inicial da teoria da Constituição de Levenstein, tratando da anatomia do processo político, logo no início de sua obra. Levenstein afirma que o que ele chama de enigma tríade é exatamente as bases do que ele chama de 3 incentivos fundamentais que dominam a vida do homem na sociedade e regem a totalidade das relações humanas. Segundo Levenstein, aí eu abro aspas, esses 3 incentivos fundamentais são o amor, a fé e o poder. Diz ele, de uma maneira misteriosa, estão unidos e entrelaçados esses fatores. E diz ele ainda, sem embargo, há algo em comum com essas 3 forças. O ser humano pode senti-las, experimentá-las, assim como apreciar seu efeito sobre si mesmo e sobre a sociedade, mas não se chega a conhecer sua interna realidade. Se poderá conhecer como essas forças operam, mas não se pode captar o que elas são realmente e o impacto dela nas relações humanas. E já lembrou hoje, no início do seu voto, o ministro Alexandre de Moraes, que o que se tem feito e desfeito, eu diria construído e destruído em nome de deuses, não é alguma coisa que escapa, senão a insondável dimensão do humano desumano. E também não tenho dúvida que quando a Constituição brasileira, na sequência hoje de sua opção por um Estado leigo, e eu afirmo, o Estado é leigo, o ser humano não precisa de ser. A força da fé se revela até na falta da fé, como também aqui já foi lembrado em alguns votos. Eu me lembrava, quando preparava esse voto, senhor presidente, que numa conferência que assisti na década de 80 de um grande escritor brasileiro, como a fé não se explica, se pode se explicar, limitar ou não, eventualmente a manifestação que se faz em nome de uma crença, que este escritor explicava que ele era ateu, mas ele tinha uma fé enorme em Nossa Senhora. E um dos participantes, então, disse, mas como? Ele disse, não me peça para explicar, porque isso eu não peço nem para mim mesmo. É isso mesmo. Fé como amor, como disse Levenstein, não tem explicação. Mas a manifestação da fé, a garantia dos cultos, tudo isso é escolha e não escapa ao direito. Entre sentir e a fé é uma forma, para mim, de sentir. E a manifestação
deste sentimento, a escolha por ritos religiosos, por respeito a símbolos religiosos, é uma grande distância. Por isso, a previsão da forma de exercício do Estado, do poder do Estado para garantir a liberdade humana, não seria tanta sem a garantia de a pessoa livremente, crendo ou não, fazer escolha por cultos, rituais, liturgias. E, Vota a portanto, ministra é neste sentido Carmen que nós Lúcia. temos que pensar o Estado laico, o que aqui também já foi posto. A religiosidade do ser humano, claro, não é um indiferente, mas é a diferença que marca a individualidade. E, por isso mesmo, precisa de ser considerada nesta equação do igual-desigual, do respeito à individualidade e à dignidade de cada um, que se faz de maneira única. O Estado separa-se da religião, mas o ser humano não se separa da fé. E, por isso, o Estado é laico, mas ele não é um novo Deus. Ele não pode se sobrepor ao homem, nem se impor ao homem, como se ele fosse capaz de tudo tangenciar e de tudo cuidar. O Estado, portanto, numa concepção democrática, faz do direito um instrumento atento da expressão da fé, porque essa é uma força humana que pode tanto gerar conflitos quanto promover soluções. Tenho para mim que quando o Estado brasileiro fez a escolha pela laicidade, talvez seja importante lembrar que foi isso, uma eleição feita, e Rui Barbosa lembra bem que, e a expressão é dele, a República entronizou a secularização no direito constitucional brasileiro. E desde então foi se construindo e se alargando limites das pessoas, possibilidades, liberdades dos indivíduos, mas o Estado, claro, precisa de se adaptar, de se acomodar a essas conquistas de direitos fundamentais. E eu lembro também uma passagem de Rui Barbosa, senhor presidente, senhores ministros, senhores advogados, senhor procurador, no qual Rui afirma sobre a Constituição ainda de 1891, de que ele foi o principal fautor, que o propósito da escolha pelo Estado laico, naquele momento, disse ele, o propósito foi acabar com a dependência em que outrora estavam os cultos para com o Estado e, até certo ponto, do Estado para com os cultos. Foi dissolver a aliança que dantes existia entre o Estado e a Igreja, entre a Igreja e o governo. Foi extinguir a subvenção oficial de que antigamente gozava o culto católico, a Igreja Católica Romana, vedando que, de futuro, outras igrejas ou cultos percebam subvenções. Foi proibir que, nos vedando, que nos estabelecimentos públicos o ensino se ministre com a colaboração das igrejas. E afirma ele que a garantia da liberdade de crença não pode ser violada. Ele diz, violações serão proibições constitucionais toda vez que no Estado for praticado por um estabelecimento público, federal, estadual ou municipal, quando se dê preferência ou entrada a uma igreja, a um culto ou a uma religiosa. Não foi em ódio à Igreja Católica, ao cristianismo, ao sentimento religioso, a qualquer igreja ou culto que a nossa Constituição traçou entre o temporal e o espiritual as extremas. A nossa lei constitucional não é nem antirreligiosa, dizia Rui, nem irreligiosa. Não. A Constituição, pelo contrário, altamente reconhece o valor da religião, da existência dos cultos, do desenvolvimento dos princípios religiosos. Nas constituições que se seguiram, a de 1891, se reiterou a escolha pela laicidade e, claro, se ampliou a possibilidade de as liberdades serem exercidas sem que o Estado tivesse que colocar, de alguma forma, nas mãos de uma pessoa, uma escolha entre praticar os cultos e as liturgias da religião por ele eleita e outros direitos igualmente fundamentais. Por isso é que nos casos dos autos, quer da professora Margarete, quer no caso do candidato em Roraima, eu fixei, e como disse, não lerei o voto, presidente, eu fixei alguns pontos. Primeiro, lembrando ainda Rui Barbosa, ele tem uma expressão que reitera em pareceres e mesmo nos seus escritos, nos seus escritos de oratórias, como ele chama, a Constituição não treslouca.
A Constituição não dá com a mão direita para te dar com a esquerda, ela não pode ter garantido liberdades e depois, como lembrou hoje o ministro Alexandre de Moraes, também o ministro Barroso, a ministra Rosa agora, como já tinham sido lembradas antes, não pode depois dizer que ou você exerce aqueles rituais da sua fé ou você opta por trabalhar. E aí eu digo que mesmo a escolha que se diz que é feita de livremente optar por um concurso, se uma pessoa quiser ser juiz e o único dia marcado para as provas da magistratura for naquele, ele tem que escolher e ele é livre? Livre em quê para quê? De não ser plenário juiz, julga recursos onde se discute questão da consciência religiosa para a realização de concurso público em datas diferentes do edital e no caso de obrigação alternativa de servidor em estágio probatório. Nestes casos, haverá de ser levado em consideração. Nem sequer que o Estado seja intolerante, nem que seja ineficiente. E não é fácil. Bom, se fosse fácil, não precisava do direito, nem a ideia de justiça seria tão difícil de se concretizar. É isto mesmo. Acho que, atualmente, eu digo, presidente, que eu tenho quase um sonho, o de ver como inconstitucional a hipocrisia institucional. Porque nós falamos o tempo todo na laicidade do Estado. Proíbe-se até artistas que não têm religião nenhuma de manifestarem suas opções religiosas pela legislação vigente. Mas depois, nos cultos, se pode fazer a manifestação que se quiser, inclusive de teor político eleitoral. É preciso que, talvez, se introduzam com os princípios constitucionais do artigo 37 o princípio da sinceridade institucional, da lealdade institucional, o princípio da confiança do cidadão, que é princípio jurídico adotado em todo o mundo democrático, se perfaz com o princípio da boa-fé que há de ter o cidadão em relação ao Estado, com o cumprimento da seriedade do Estado em relação ao cidadão. Por isso é que critérios como o da razoabilidade, também o Rui já se manifestava sobre isso, a razão de ser das normas e dos comportamentos administrativos está na essência da validade de um ato administrativo, legislativo ou judicial. E o critério da proporcionalidade, que hoje se tem, como lembrou o ministro Barroso, como a proibição de excessos, faz com que, em cada caso, se tenha a condição mais justa para que se dê concretude e densidade àquilo que foi conquistado em termos de liberdades. Portanto, em primeiro lugar, eu acho que a Constituição, ao garantir a proteção à liberdade, e a liberdade religiosa, que significa liberdade de crença, liberdade de opção por cultos e liberdade de manifestação, expressão da sua fé, acho que ela dá também o dever do Estado de fazer com que possa ser exercido amplamente, claro que sem criar privilégios, e não me parece privilégio o que aconteceu aqui, por exemplo, em relação a esses dois casos. Por outro lado, o princípio da razoabilidade e o critério da proporcionalidade assentam-se nos outros critérios postos e hoje já lembrados pelo ministro Nunes Marques, pelo ministro Dias Toffoli na sessão anterior, relativamente à eficiência administrativa, mas são esses princípios que fazem com que nem se tenha excesso de um lado, nem se esvazie liberdades conquistadas de outros. O cidadão tem de cumprir com seriedade as normas de um edital, os horários de concurso, se chegar meia hora atrasado, não cumpre mais, e o Estado pode ser parcimonioso no sentido de buscar alternativas que seriam mais coerentes com a densidade e a concretude de direitos fundamentais. Parece-me, portanto, que, considerando que é direito de todo mundo ter uma escolha por uma fé e a possibilidade de manifestação dos rituais desta religião pela qual opte, é preciso confiar que haja um direito constitucional fundamental, que o Estado tem de respeitar. Não me parece, portanto, que tenha havido descumprimento nesses dois casos postos à nossa decisão na tarde de hoje, na sequência do julgamento. E nestes dois casos, tanto a professora, que ao ser exonerada exatamente pela impossibilidade de dar aula naquele dia, naquele horário, havendo a possibilidade de haver um remanejamento, sendo que o concurso não foi especificamente para este dia, este horário, nem essa é a única data e horário no qual ela pudesse exercer a sua atividade. Do mesmo modo que um candidato que se prontifica sem qualquer ônus para o Estado
a prestar o concurso, sem com isso desfazer ou desmantelar nada do que foi organizado, não pudesse e não devesse, nestes casos, ter sido adotado como a prática que melhor se acomodaria às exigências constitucionais de proteção às liberdades fundamentais. Pelo que, senhor presidente, como diz, fazendo juntada do voto na sua inteireza, eu estou pedindo vênias compreensões contrárias, mas, no caso do recurso extraordinário 611-874, relatado pelo eminente ministro Dias Toffoli, com as vênias de sua excelência, do ministro Nunes Marques, que também o acompanhou, estou divergindo na forma exatamente do voto divergente inicial do ministro Alexandre de Moraes. Estou dizendo que, neste caso, estou negando provimento ao recurso da União, mas considerando que não é em qualquer situação que se pode aplicar, por exemplo, digamos, que tivesse uma situação em que 2/3 dos candidatos, por opções em dias, lugares, horários e situações diferentes, resolvessem não fazer o concurso ou exigir outro comportamento do Estado. Isto não está perfeitamente adequado ao que votei, vota porque a ministra o critério Carmen da proporcionalidade impediria este comportamento ou esta exigência. E estou também com as vênias das compreensões diferentes, dando provimento, portanto, acompanhando o voto do ministro Edson Fachin, mas na fórmula cogitada exatamente no voto do ministro Alexandre de Moraes e do ministro Barroso e da ministra Rosa, que o seguiram. E quanto à tese também, senhor presidente, nem vou ler o que tinha escrito inicialmente, porque ponho-me de acordo com o que foi explicitado pelo ministro Alexandre de Moraes. Muito obrigada, Vossa Excelência, por ter me permitido a palavra. Muito obrigado, ministra Carmen Lúcia, por esse belíssimo voto, sintético, porém muito Ministro profundo, Luiz Fux, presidente do STF. que muito nos esclareceu com aspectos interdisciplinares. E eu, então, agora passo a palavra à Sua Excelência, o ministro Ricardo Lewandowski. Julgamento conjunto, recurso extraordinário 611-874 e recurso extraordinário com agravo 1099-099. Cumprimento as ministras da Casa, cumprimento os colegas ministros do Supremo Tribunal Federal, cumprimento o senhor Procurador-Geral da República, ministro Ricardo Lewandowski, os dignos advogados que fizeram sustentações orais belíssimas na sentada anterior, cumprimento os servidores e cumprimento todos aqueles que nos assistem. Senhor presidente, eu trago um voto relativamente longo, mas tendo em conta o adiantado da hora, eu procurarei fazer um resumo deste meu voto, que mutatis mutandis se aplica aos dois casos, um relatado pelo ministro Dias Toffoli e outro relatado pelo ministro Dias Toffoli. No entanto, senhor presidente, eu vou, e peço que isso não cause maior perplexidade àqueles que nos ouvem, eu vou pedir vênia a ambos os relatores para dar provimento parcial aos dois recursos. Por que eu faço isso, senhor presidente? Porque eu entendo, depois de muito meditar sobre as questões que foram debatidas nos autos dos dois feitos, que o provimento parcial é a solução que melhor concilia os interesses em jogo. De um lado, o direito a livremente professar uma determinada religião e depois, de outro lado, o interesse público, que deve nortear, enfim, o andamento da administração estatal. Senhor presidente, em meu voto, eu principio, tal como fizeram os demais colegas, a salientar que o direito ou a liberdade de pensamento, de religião, de crença e de convicção está firmemente ancorada no artigo 5º, inciso 6º, 7º e 8º da nossa Constituição,
E essas liberdades também se encontram plasmadas, quer no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, como também no Pacto de São José da Costa Rica, que é a Convenção Americana de Direitos Humanos, ambos documentos subscritos pelo Brasil e devidamente internalizados. E, na sequência, senhor presidente, eu faço uma menção ao artigo 6º da Declaração sobre a eliminação de todas as formas de intolerância e discriminação fundadas na religião ou nas convicções, e mais especificamente no artigo 6º, a linha H, que assenta o seguinte: o direito à liberdade de pensamento, de consciência, de religião ou de convicções compreenderá especialmente as seguintes liberdades, dentre outras, aquela que está estipulada na linha H, que corresponde precisamente à seguinte: a de observar dias de descanso e de comemorar festividades e cerimônias de acordo com os preceitos de uma religião ou convicção. Muito bem. Todos nós sabemos, senhor presidente, que o regramento geral que estipula os dias úteis e feriados geralmente reflete a tradição religiosa predominante em determinado país, que no caso do Brasil é a católica. Entretanto, muitos cidadãos brasileiros professam religiões cujo dia de guarda é o sábado, a exemplo dos judeus, especialmente os ortodoxos, e os membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a qual pertence o recorrido. A fim de evitar limitações excessivamente onerosas à liberdade religiosa dessas e de outras minorias, sem, contudo, deixar de observar os princípios da igualdade, do pluralismo e da proibição da discriminação indireta, eu penso que a conciliação destas normas constitucionais em aparente conflito parece ser a alternativa mais condizente com o imperativo democrático da convivência harmônica entre os indivíduos que professam crenças distintas. E exemplos típicos dessa conciliação em casos semelhantes ao presente, a este que nós estamos examinando, consistem na flexibilização da jornada de trabalho ou na sua reorganização, ou ainda na compensação de dias não trabalhados, além de outras medidas de cunho alternativo às obrigações impostas às pessoas em geral, que devem ser implementadas sempre que forem viáveis, insisto, que devem ser implementadas sempre que forem viáveis e desde que não representem um ônus significativo para a administração pública, justamente com vistas a permitir o atendimento de restrições religiosas daqueles que professam crenças distintas daquelas adotadas pela maioria, e sempre que não traduzam demandas triviais ou que objetivem atender conveniências pessoais. Assim, senhor presidente, eu penso que convém aplicar para a solução da questão aqui debatida aquilo que no direito positivo internacional se denomina, e eu cito isso entre aspas, dever de acomodação razoável, o que já é reconhecido em outras searas. Veja-se o que dispõe nesse sentido o artigo 2º da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência. Cito, verbis: a adaptação razoável corresponde a modificações e ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional ou indevido quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que as pessoas com deficiência possam gozar ou exercer em igualdade de oportunidade com as demais pessoas todos os direitos humanos e liberdades fundamentais. Plenário julga recursos onde se discute questão de consciência religiosa para a realização de concurso público em datas diferentes do edital e no caso de obrigação alternativa de servidor em estágio probatório. Para promover a igualdade e eliminar a discriminação, os Estados-partes adotarão as medidas apropriadas para garantir que a adaptação razoável seja oferecida.
Então, como se vê, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência prevê que a adaptação razoável consubstancia um dever do Estado, embora, insisto, peço vênia para fazê-lo, não possa implicar a assunção de ônus indevidos ou desproporcionais. Julgamento conjunto, recurso extraordinário 611-874 e recurso extraordinário com agravo 1099099. Muito bem. Já parto para a conclusão. O ministro Dias Toffoli, relator deste feito, estou analisando primeiramente o RE 611-874, o ministro Dias Toffoli, relator, deu provimento ao recurso extraordinário interposto pela União para, reconhecer a inexistência de direito subjetivo à remarcação de data e horário diversos daqueles determinados previamente por comissão organizadora de certame público ou vestibular por força de crença religiosa. E 2, conclui o ministro Toffoli, acaso aprovada a proposta de modulação, assegurar a validade das provas realizadas no caso concreto. Ademais, o ministro Toffoli propôs a seguinte tese de repercussão geral. Não há direito subjetivo à remarcação de data e horário diversos daqueles determinados previamente por comissão organizadora de certame público ou vestibular por força de crença religiosa, sem prejuízo de administração pública avaliar a possibilidade de realização em dia e horário que conciliem a liberdade de crença com o interesse público. Bem examinados os autos, no entanto, eu guardo uma divergência pontual, mas que entendo significativa, com o voto do ministro Dias Toffoli, no que tange às especificidades do caso ou da situação sob análise, bem como no tocante à redação da tese. Com a devida vênia, eu entendo que o caso dos autos se enquadra na exceção estabelecida na própria proposta de tese de repercussão geral apresentada pelo relator. Isso porque o recorrido, por força de liminar, realizou a etapa de concurso público em horário e local diversos daqueles determinados pela comissão organizadora do certame, por força de sua crença religiosa, ou seja, na cidade de Manaus, em igualdade de condições com os demais candidatos. Está-se, portanto, diante de uma situação especial em que se otimizou o princípio da liberdade de crença sem, contudo, ofender o valor constitucional da isonomia e os princípios norteadores da administração pública. Além disso, não houve qualquer prejuízo ou ônus para o erário. Eu, na sequência, senhor presidente, e me dispenso de ler, faço uma análise do que foi decidido no mandado de segurança aqui questionado. Eu entendo, então, que a decisão reclamada, ao permitir a otimização do princípio constitucional da liberdade religiosa sem prejuízo significativo para a administração pública, a meu ver, se afigura absolutamente irretocável. Então, senhor presidente, eu vou concluir no seguinte sentido: eu dou provimento parcial ao recurso extraordinário interposto pela União apenas para reconhecer a inexistência de direito subjetivo à remarcação de data e horário diversos daqueles determinados previamente por comissão organizadora de certame público ou vestibular por força de crença religiosa. Então, em consequência do que eu assentei e da conclusão a que cheguei neste RE, eu proponho uma tese de repercussão geral ligeiramente distinta daquela proposta pelo ministro Dias Toffoli, embora ela se aproxime das teses já veiculadas pelos colegas que me precederam. Então, senhor presidente, ao dar provimento parcial, para entender que a decisão judicial está absolutamente rígida, mas, ao mesmo tempo, comungando da proposta do ministro Dias Toffoli, no sentido de que não existe direito subjetivo à realização, à alteração de certames públicos, eu estou formulando a seguinte tese que, a meu ver não, entendo, não é? Tenho a convicção, traduz aquilo que penso sobre o assunto.
e digo o seguinte, em sede de tese de repercussão geral: não há direito subjetivo à remarcação de data e horário diversos daqueles determinados previamente por comissão organizadora de certame público ou vestibular por força de crença religiosa. Até aqui, estou concordando integralmente com o eminente ministro Dias Toffoli. No entanto, eu vou um pouco mais além. Devendo a administração pública, no entanto, observado o postulado da razoabilidade e desde que não lhe acarrete um ônus desproporcional, avaliar a possibilidade da realização de concurso em dia e horário que conciliem a pretensão do candidato com o princípio da isonomia e a prevalência do interesse público. Então, senhor presidente, eu dou provimento parcial, entendendo que é preciso fazer uma conciliação, de um lado, entre a liberdade religiosa e, de outro lado, entre os interesses da administração. Por outro lado, senhor presidente, no que tange ao RE, na verdade ao ARI, que foi relatado pelo eminente ministro Fachin, que é o 1099-099, eu também, senhor presidente, chego à mesma conclusão, que é uma conclusão intermediária e que me parece lógica quando se tenta conciliar estes valores que estão em aparente conflito. Neste recurso que foi relatado pelo ministro Edson Fachin, eu dou provimento parcial ao recurso para determinar a reintegração ao serviço público da recorrente, dizendo que cabe ao Estado analisar, nesse caso concreto e de maneira justificada, a possibilidade de efetivar ajustes para acomodar de forma razoável a pretensão de resguardar, enfim, os preceitos religiosos da recorrente com interesse do serviço público. Então, senhor presidente, neste caso relatado pelo ministro Edson Fachin, ao dar provimento parcial ao recurso, eu estou determinando a reintegração da servidora, não significando isso, no entanto, que ela automaticamente vá poder dar aulas no horário em que bem entender, tendo em conta os preceitos da religião que professa. No entanto, o Estado, ou no caso a administração pública, precisa justificar, motivar ou a recusa, ou a impossibilidade, ou então o acatamento, o acolhimento da pretensão da recorrente. É assim que eu me pronuncio, senhor presidente, e, claro, a tese que enuncio neste caso do ministro Edson Fachin, mutatis mutandis, equivale a esta tese que formulei no caso relatado pelo ministro Dias Toffoli. E acredito que, no fundo, está, de certa maneira, identificado com outras teses que já foram enunciadas pelos ministros que me precederam na votação. É como me pronuncio, senhor presidente. Eu agradeço ao ministro Ricardo Lewandowski o voto que acaba de proferir, sob uma ótica bastante aproximada ao voto do ministro Dias Toffoli. E eu verifico, senhores ministros, que os próximos votantes são... Tem alguém que quer falar? Um momentinho. Posso fazer um breve comentário? Pois não. Pois então, eu ouvi com atenção o voto do ministro Ricardo Lewandowski. Ministro Luiz Roberto Barroso. Eu senti muita proximidade da posição de Sua Excelência com a posição que eu mesmo defendi e penso que anteriormente o ministro Alexandre de Moraes, que é no sentido de que a acomodação razoável por motivo religioso deve se dar quando não afete a isonomia e quando não imponha ônus desproporcional à administração. Pelo que entendi, foi isso que Sua Excelência disse.
E quanto a esse ponto, ministro Lewandowski, nós estamos de pleno acordo. É isso mesmo que eu penso também. Quer dizer, a administração deve procurar acomodar, desde que não incida em uma dessas duas hipóteses. De modo que eu não vi maior divergência, pelo contrário, entre a posição de Vossa Excelência e a posição que eu mesmo defendi. Perfeito. Eu concordo com Vossa Excelência, ministro Barroso, e também entendo que essa minha posição se aproxima daquela externada por Vossa Excelência e também pelo ministro Alexandre de Moraes. Só que eu entendi que a conclusão da tabela mais técnica seria dar provimento parcial. E nós estamos ainda atendendo em parte a pretensão dos recorrentes. Não é? De um lado, estamos no caso da professora terminando a sua reintegração, mas não, no meu caso, uma reintegração absolutamente total. Ela terá que se acomodar, ou a administração terá que se acomodar às pretensões da professora. Do outro lado, no caso do candidato ao concurso público que integra a relação processual do recurso extraordinário relatado pelo ministro Dias Toffoli, eu penso que a decisão judicial atacada é absolutamente inevitável. Ou seja, atender os interesses não só do candidato, mas também da administração pública. Só que eu agasalho a tese, eu não posso concordar integralmente com a União, no sentido de dizer que sempre a alteração dos horários e das condições das provas e dos concursos seja um direito subjetivo do candidato. É por isso que eu, com a devida vênia, entendi que a solução mais técnica seria o provimento parcial em ambos os casos. É claro que posso e certamente devo estar equivocado, porque a conclusão da maioria é sempre a mais acertada. Ministro Alexandre de Moraes pede a palavra. Vossa Excelência pode se utilizar. Obrigado, presidente. Só aqui para completar, como o eminente ministro Luiz Roberto Barroso disse, acho que a posição, principalmente, eu diria, da repercussão geral em relação à minha posição, a posição do ministro Luiz Roberto e a do ministro Ricardo Lewandowski, são idênticas. Ministro Alexandre de Moraes. Eu também parti do pressuposto que não é um direito subjetivo, exatamente por isso, nas duas teses propostas, na primeira, deixei claro que desde que presente a razoabilidade de alteração e a preservação da igualdade entre todos os candidatos, e na segunda, que me parece muito importante também, e isso foi ressaltado pelo eminente ministro Ricardo Lewandowski, desde que também presente a razoabilidade da alteração e não se caracterize desvirtuamento no exercício das funções do cargo. Então, em ambos os casos também não entendo que seja um direito subjetivo, mas também não se pode negar, a administração não pode negar sem analisar dentro daquela tolerância que nós dissermos. A questão da procedência total, improcedência ou não, no caso concreto, acho que também, aí eu acho que é uma diferença entre o nosso posicionamento, porque me parece que o ministro Luiz Roberto, ao concordar com as premissas lançadas, nós concedemos a segurança para que a professora seja reintegrada e que a administração faça a ela um horário que não a prejudique, até porque são 28 horas semanais. Não é necessário, ela já não dava aula de sexta-feira. E parece que aí que é a nossa única divergência e depois podemos debater. Isso. Agradeço, presidente. Então, senhor presidente, só mais uma pequena intervenção. Eu sei que estou atrapalhando, dado o ministro Ricardo Lewandowski. Mas é que justamente, como Vossa Excelência, ministro Alexandre de Moraes, e penso também o ministro Barroso, não atenderam integralmente a pretensão da recorrente, porque ela é reintegrada, mas ela não pode escolher livremente o horário que vai dar aula,
é preciso haver uma acomodação por parte dela e da administração dentro do razoável, não é? Mas, ministro Lewandowski, ministro Lewandowski, no caso concreto... É só um slot, quem vai falar? É só sexta-feira, depois de 18 horas. É só esse slot que ela não pode. E nesse caso... O Alexandre e eu achamos que ela tem esse direito. E nesse caso concreto, ela já não dava aula nesse horário. Eu estou estendendo, talvez, por tecnicalidade, com uma pequena intervenção. Mas se nós estamos acolhendo... Mas pode ser que depois do julgado eu me acomode a uma outra posição. Eu acho, apenas só uma observação, eu entendo absolutamente paradoxal acolher um mandado de segurança que exige direito líquido e certo e dizer que não há direito subjetivo. Mas isso eu vou deixar para falar amanhã, porque hoje o próximo votante seria o ministro Gilmar Mendes. E o ministro Gilmar Mendes anuncia que gostaria de expor o seu voto, que ele tem uma densidade, é um voto longo, não é isso, ministro Gilmar Mendes? É isso, não, presidente, eu iria me estender, mas antes eu iria fazer até uma consideração. Pois não. Porque estamos discutindo, ministro Gilmar Mendes, temas com repercussão geral. Portanto, estamos fixando uma orientação. Eu fico a imaginar a prefeitura de Diamantino, no Mato Grosso, a minha terra, Sim. que decida contratar um médico que tenha essas peculiaridades em termos de religião. Quer dizer, tem direito ou não tem direito? Quer dizer, deve trabalhar ou não? Quer dizer, porque é isso que vai se colocar no final. Nós estamos falando de uma professora de um município, é disso que nós estamos falando. Isso que precisa ser examinado. Então, porque fixar tese e dizer que não tem o direito parece realmente uma contradição nos termos. Então, me parece que isso precisa ser acertado, mas eu reservo para amanhã. Eu só gostaria que nós refletíssemos um pouco sobre essas questões, porque, como dizem os portugueses, as consequências vêm depois, não é? E de fato, isso se coloca. Não é? No caso de concurso, nós já sabemos, nós já gerenciamos todos os concursos. Às vezes, concursos para 100 mil pessoas, 100 mil concorrentes ou mais. Quer dizer, como administrar isto e dizer, não, as provas só podem ser, sei lá, ao domingo. Ou, talvez, daqui a pouco, com as peculiaridades e o pluralismo religioso, só de 6 à meia-noite. Veja, então, e isto é a vida cotidiana, estou falando de concursos para as mais diversas funções. Então, vamos estabelecer regras ou vamos estabelecer exceções? Mas sobre isso nós falamos amanhã. Presidente, eu gostaria de fazer uma breve intervenção. Pois não. Para deixar ministro claro Luiz a minha Roberto posição. Barroso. E acho que coincide com as de outros colegas. Nesses 2 casos, tem direito, porque é possível uma acomodação razoável, sem ônus desproporcional para a administração e sem violação ao princípio da igualdade. Portanto, se nós estivermos diante de uma situação, por exemplo, que a administração precise fazer um concurso sábado e domingo para milhares de pessoas em condições de igualdade, aí eu acho que não tem como você fazer a exceção. Portanto, o conceito jurídico indeterminado aqui de ônus desproporcional é que vai permitir à administração definir ou não se é possível a acomodação razoável e a questão da isonomia, porque se tiver que fazer em dia separado o concurso, você quebra a isonomia. Então, é um direito condicionado a não haver ônus desproporcional e não vulnerar o princípio da igualdade. Bom, eu também vou deixar para amanhã para expor, porque acho que aqui ou tem direito ou não tem direito, no meu modo de enfrentar a questão. Eu, digamos assim, quando ouvi o voto do ministro Edson Fachin, eu pude compreender que para gerar segurança jurídica é preciso saber se essas pessoas têm direito a esse discrimen
ou não tem, porque se deixar por conta da administração pública, verificar o caso concreto, se é razoável, nós não estamos fixando tese absolutamente nenhuma. Mas, de qualquer maneira, eu também, à semelhança do ministro Gilmar, vou me reservar para me manifestar amanhã. E eu só quero reiterar, ministro Gilmar, que realmente Vossa Excelência tem um voto denso, um voto longo, tem o desejo de transmiti-lo na íntegra para todo o plenário e nós já estamos às 18h24, de sorte que eu vou declarar encerrada a sessão. Vossa Excelência Gilmar Mendes, ministro Marco Aurélio, ministro Luiz Fux, eu votamos amanhã na primeira parte da sessão. Tá bem? Então, eu agradecendo a presença de todos os colegas, os votos brilhantíssimos que foram aqui produzidos, as sustentações e os votos dos relatores e dos colegas que antecederam aos que não votaram até agora, eu, mais uma vez, parabenizando a todos, os advogados e juízes, eu declaro encerrada a sessão. Amanhã, a primeira parte da sessão será para findarmos essa questão e depois temos uma preferência de um habeas corpus e alguns outros processos que nós vamos deixar para eventuais falhas de comparecimento. Então, uma boa noite a todos, muito obrigado pelo trabalho que todos elaboraram hoje. Muito obrigado.